Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aquele que é digno, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não estamos aqui para pedir o seu dinheiro. Não estamos aqui para fazer você se tornar um membro nosso. Não. Estamos aqui para anunciar a você a salvação. Anunciar a você que Jesus Cristo virá para buscar os seus escolhidos. E às vezes você é um deles e não sabe. Então, o nosso dever como mensageiros do Senhor é anunciar a salvação, é anunciar a vinda do Eterno, anunciar que Ele virá para buscar os seus escolhidos. O dever da igreja não é estar preocupada com o templo. O dever da igreja não está preocupado com membro. O dever da igreja não está preocupado com dinheiro. O dever da igreja não está preocupado com o luxo dessa terra. O dever da igreja é estar preocupado de salvar almas, de preparar a tua vida, a tua alma para morar na glória ao lado do Eterno. Este é o dever da igreja. E a igreja, quando eu estou falando, não é um templo feito de tijolo. A igreja que eu estou falando são pessoas, são verdadeiros templos, porque o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, verso 24, ele diz que o Deus criador dos céus e da terra, sendo Ele criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos humanas. O profeta Isaías, no capítulo 66, verso 1 e 2, ele diz: que casa edificarias para mim? A minha mão fez todas as coisas. Isaías foi bem claro, ele diz: o Altíssimo, Ele não habita em templos, Ele não habita em tabernáculos, Ele habita no homem. Esta era a casa. Por isso que até hoje as pessoas batem cabeças. Elas pegam as passagens das escrituras e não conseguem interpretar. Sabe por que não conseguem? Porque a interpretação é somente pelo Espírito Santo. Por isso que eles pegam a passagem de Ageu, capítulo 2, verso 9, e diz: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque a glória da primeira casa era um templo de tijolo, mas a glória da segunda casa é o próprio homem, é o próprio coração do homem a qual Deus vai habitar. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Porque o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16 e 17, e no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e verso 20, ele diz: eu é que sou templo e santuário do Deus vivente. Eu e você é que somos a casa. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, verso 6, ele diz: mas Cristo, pela sua casa, qual casa somos nós? Se tão somente aguardarmos firmes a esperança até o fim. Nós somos a casa. Por isso que a igreja tem que parar com esse negócio de fazer coisa a qual Jesus não mandou. É um negócio de campanha, de voto, isso e aquilo. Jesus não fez isso. Paulo não mandou fazer isso. O dever da igreja, o único dever da igreja é pregar a salvação, falar que o nosso Salvador está voltando, que Ele vai vir para buscar os seus escolhidos. Por isso que é o dever da igreja, aleluia, sair nos quatro cantos da terra, anunciando a salvação, a vida eterna, o retorno, o nosso retorno para Sião. Este é o dever da igreja. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, Rei da glória. Livro de Êxodo, capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Tu, levanta a tua vara, fende-o para os filhos de Israel, para que eles passem no meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército nos céus, carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
E quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles, e também a coluna de fogo se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem eram trevas para aqueles a qual estes clareava à noite, e de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar toda aquela noite todo o vento forte, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, e à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido o mar, nenhum deles ficou de pé. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar a seco, e as águas foram-lhes como muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos do egípcio. Israel viu que os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão do Senhor, que mostraria aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e Moisés seu servo. Então Moisés cantou ao Senhor e aos filhos de Israel este canto ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou sobre o mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isto o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Aleluia. Esta passagem está falando de um livramento de um povo que passou mais de 430 anos escravo em uma terra estranha, em uma terra alheia, porque há mais de 400 anos depois, o Senhor tinha falado para Abraão que tornaria a sua habitação, a sua descendência escrava em terra estranha. Mas depois de 400 anos, ele garantiu a sua promessa, ele realizou o feito, ele cumpriu com a profecia que ele tinha falado pelo seu anjo a Abraão, quando ele disse a Abraão que ele livraria o seu povo, que ele tiraria o seu povo daquela terra. 430 anos, o Senhor tirou o seu povo da escravidão, o Senhor livrou o seu povo. Aquele povo saiu do Egito sem nenhum arranhão, aquele povo passou no meio daquele mar, e aquelas águas não os assombraram. Então o Senhor, ele cumpriu com a sua promessa quando ele tirou aquele povo. Hoje o nosso Salvador, o Eterno, o Deus Criador, enviou o seu Filho aqui sobre a terra, e ele nos deu uma promessa. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu não vos teria dito. Jesus prometeu, ele disse que na casa do Pai haveria várias moradas. Ele prometeu no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 19, ele, quando estava saindo aqui da terra, ele sabia que a sua morte estava se aproximando. Ele disse para os discípulos: eu sei que vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês vai durar por pouco tempo. Logo vocês se alegrarão, logo vocês sorrirão, porque logo eu virei, levarei vocês para onde é que eu esteja, vocês também estejam comigo. Aleluia. O Salvador, mais de 2000 anos, esta promessa, mais de 2000 anos, a igreja vem alertando há mais de 2000 anos, que o nosso Salvador virá. Assim como Moisés falou para aquele povo, assim como Noé falou para aquela geração, que o Senhor destruiria aquela geração. E o povo, 120 anos, aquele povo zombava, aquele povo escarnecia, aquele povo dizia: nunca choveu aqui, Noé, nunca vai chover, nunca caiu uma gota de água sobre a terra. Não é essa palavra que você está falando que vai fazer chover sobre a terra. E Noé pregando, e Noé falando, Noé dizia: Deus vai acabar com este mundo, Deus vai acabar com toda a raça humana. E aquele povo escarnecia, aquele povo zombava. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés dizendo: eis que o Senhor me escolheu no Monte Horebe, ele me chamou para ser libertador do seu povo. Até os próprios israelitas, até os próprios hebreus duvidaram do chamado de Moisés e disseram: não acreditamos nesse Moisés. Quem é este Moisés para achar que ele é o ministro nosso, que ele agora é o general nosso? Só que o Senhor, ele fez prodígios e maravilhas através da vida de Moisés e de Arão, para mostrar para aquele povo que ele estava com ele e que ele viria, que ele libertaria aquele povo. Da mesma forma aconteceu com o nosso Salvador. O nosso Salvador veio aqui com o nosso Salvador. Moisés era salvador da carne, do homem. O nosso Salvador não, é salvador da alma. Ele veio aqui para preparar nossa alma para viver a eternidade ao lado do Eterno. Porque se você não sabe, você que não lê as Escrituras, lá no Éden, o homem tinha um livre acesso a Deus. Porque quando o Criador fez o homem, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só que Satanás, a serpente astuta, ele usou aquele animal para afastar o homem de Deus. Quando o homem foi afastado de Deus, ele perdeu a sua imagem e a sua semelhança. Desde a queda do homem lá no Éden, o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cadê a imagem e semelhança de Deus? Perdeu-se. Por isso que Deus mandou. Quando o homem caiu, o homem se tornou criatura. Não é mais filho, não era mais a imagem e a semelhança. Agora o nosso Salvador, o nosso libertador, ele veio aqui, Cristo ressurreto. Ele veio aqui para nos tornar novamente filhos de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, lá fala que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Para salvar. Ele enviou o seu Filho para salvar. Como assim salvar? Porque nós estávamos desgarrados, como ovelhas desgarradas do Senhor. Por isso que ele veio, para nos tornar novamente filhos da promessa. A promessa que ele tinha feito há mais de 3.000 anos a Abraão. Ele fez uma promessa a Abraão. Ele diz: Abraão, olha para o céu, olha para a areia da terra, da praia do mar, vê se você pode contar. Assim será a tua descendência. Deus estava mostrando para Abraão que a descendência dele seria mais numerosa do que a areia da praia do mar, mais numerosa do que as estrelas do céu. Todos aqueles pela fé estão na promessa a Abraão. Todos pela fé entra naquela geração de Abraão. Por isso que Deus mostrou para Abraão: esta é a tua geração. Ela será numerosa.
que você não poderá contar. Todos, porque Abraão é o pai da fé. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque Abraão só ouviu uma voz, e obedeceu. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você ter um objeto na tua casa. A fé não vem por isso. Isso é sincretismo religioso. Não é fé. A fé não vem por você levar um envelope para a tua casa. Isso não é fé. Nunca foi fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se espera. A fé ela é invisível. Por isso que a fé você não apalpa. A fé você não precisa ver. A fé você não precisa pagar. A fé de graça. É um dom de Deus. Dom de Deus. Por isso que lá em Efésios, capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz que todos seremos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 4 em diante, Deus, quando Jesus Cristo, por intermédio de Paulo, ele começa a revelar sobre os dons espirituais. Ele fala da fé. Ele diz que a fé, o Espírito é dado à fé. É pelo Espírito Santo que você recebe a fé. Não fique com essa história fiada, achando que você tem fé. A fé ela é manifestada somente pela manifestação do Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem fé. É a Bíblia, meu amado. É as Escrituras. Por isso que você tem que examinar as Escrituras. Por isso que o Senhor disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Por isso que muitos dizem: eu tenho fé. Tem mesmo? Mostra as tuas obras, que eu mostro a minha fé. Tiago diz: mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. Porque a fé sem obras ela é morta. Tem fé, diz que tem fé, mas não ouve a palavra. Diz que tem fé, mas não lê a palavra. Diz que tem fé, mas não ora, não jejuma. Que fé é esta, meu amado? Isto não é fé. Isto é apenas acreditar no teu eu. É o teu eu que está falando. A fé, meu amigo, você põe em prática. Por isso que a fé sem obras ela é morta. Ela é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas não acredita na palavra. Não adianta você dizer que tem fé, mas não lê as Escrituras, não examina as Escrituras, não jejua, não ora, não se consagra. Que fé é esta? Isso não é fé. Por isso que você tem que receber o Espírito Santo. Por isso que você tem que receber o selo da promessa, o selo da redenção. Se você não receber o Espírito Santo, jamais você pode apontar, dizer com a tua boca que você tem fé. É pelo Espírito Santo que você recebe a fé. Vou ler para você 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Para você ver como que recebe a fé. Rei da glória. No último dia, o grande dia da fé. Aleluia, Rei da glória. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver se você tem fé. Quem tem sede, que vem dele. Quem crê em mim. Agora já aqui embaixo, já aqui embaixo do céu. 1 Coríntios. Isso aqui. Isso que se ele 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, entender a Escritura. Aleluia. Outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. E aí, você tem a fé? Como que você tem a fé? então, Beberrão? Cachaceiro? Prostituto? Como? Que fé é essa? Aleluia, Rei da glória. A fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus, meu amado. Ouvindo a palavra de Deus, aí você se conserta, aí você se converte, aí é batizado, é regenerado, recebe o Espírito Santo, aí sim você tem fé. depois do colégio Maria de Lourdes. Sabe o colégio, certo? Tem um pé de mandioca. E outro, operação de maravilhas. E outro, profecia. E outro, espírito. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. E aí? Você tem fé ainda? Para ter fé você tem que ter o Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo você não tem fé. É por isso que Deus fez com que Moisés mostrasse prodígio e maravilhas, para que aquele povo, a fé não estava manifestada, porque nem todos tinham o Espírito Santo. Só Moisés tinha o Espírito Santo e Arão. Porque o Espírito Santo não era derramado sobre todos. O Espírito Santo só era derramado sobre os sacerdotes e os profetas. E não eram todos os sacerdotes. Glória a Deus. Porque se você ler as escrituras, lá em 1 Samuel, o sacerdote Eli, ele era um sacerdote. Ele, por desobediência à palavra, porque ele amava mais seus filhos do que a palavra do Senhor, do que a lei de Moisés, porque aquele povo vivia debaixo da regra da lei de Moisés, ele deixou de obedecer a palavra do Salvador, deixou de obedecer a palavra do Salvador, deixou de exortar seus filhos. Seus filhos estavam roubando os sacrifícios, roubando as ofertas que eram oferecidas a Israel. Ele perdeu o Espírito Santo. E um jovenzinho, um garotinho, não sei a idade, eu não sei, as escrituras não relatam muito bem a idade que ele tinha, Samuel. Um jovenzinho, um menino, cheio do Espírito Santo. O Espírito saiu de Eli e repousou sobre Samuel. Samuel ouvia a voz do Criador, Eli não ouvia mais, porque o Espírito Santo tinha saído de Eli, estava manifestado em Samuel. O Senhor tinha rejeitado Eli, mas tinha aceito Samuel. E ao ponto que aquele menino ouviu a voz do Senhor por 3 vezes. E o sacerdote, o homem de Deus, não ouvia mais a voz. Ao ponto que a 3ª vez, quando Samuel chegou diante do profeta Eli, do sacerdote Eli, o sacerdote Eli disse: olha, quando você ouvir novamente, você fala para o Senhor, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Só para você ver. E hoje, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Aí qual é o argumento que você vai ter? Qual o argumento que você vai ter diante do Senhor quando vir o dia? Quando chegar o grande dia do Senhor, qual será o teu argumento? Qual será o teu argumento para dizer para o Salvador? Quando os livros forem abertos, quando o dia do acerto de conta vier sobre toda a raça humana, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, toda. Está lá em Joel, era promessa, profecia. Joel 2:28, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, toda a carne. E esta promessa se cumpriu lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e sobre mais de 120 pessoas que estavam numa casa reunida, adorando ao Salvador. Como que você vai ouvir o soar da trombeta sem o Espírito Santo? Como que você vai ouvir o Senhor chamar o teu nome? Porque quem tem o Espírito Santo, ele vai saber o novo nome que será chamado. Porque quando o Senhor tocar a trombeta, os salvos receberão outro nome, e eles serão chamados pelo novo nome. Só quem tem o Espírito Santo vai saber o novo nome. O nome que vai ser chamado na glória. Porque aquele povo de Israel, eles, quando Moisés falou para eles: eu sou o que sou me enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou. Eles entenderam. Eles entenderam do que Moisés estava falando. Na vinda do Salvador será a mesma coisa. O Espírito Santo saberá. Quem tiver o Espírito Santo vai ouvir quando o anjo tocar a trombeta, e quando o anjo chamar pelo novo nome dos salvos. Se você não tiver o Espírito Santo selado, o selo da promessa, você não vai ouvir o som da trombeta. Você não vai ouvir o Senhor te chamar pelo novo nome que Ele te deu, pelo nome que Ele escreveu numa pedrinha que está lá em Malaquias. O novo nome será escrito numa pedra cristalina. O teu novo nome e o Espírito Santo que você
foi batizado, ele conhece esse nome. Sabe por quê? Porque ele prescruta a mente de Deus, foi o que Paulo falou. Ele sabe. É por isso que você tem que estar em vigilância. Você não pode entristecer o Espírito Santo, porque este Espírito Santo é o que está reservado para o último dia. É ele que vai te alertar. É ele. Você sabia que o Espírito Santo estará junto com você? Você dormindo no pó, ele está lá junto com você. Sabe por que ele vai estar lá junto com você? Porque quando Eliseu estava sepultado, colocaram um homem morto na cova de Eliseu. Na hora que colocaram aquele homem, o homem ressuscitou por causa da unção do Espírito que estava em Eliseu. O Espírito Santo jamais ele se aparta do seu servo, porque ele foi selado até o dia da redenção. Sabe por que você não ouve estas palavras dentro de um templo? Porque lá não tem a revelação do Espírito Santo. Lá não prega a verdade para você. Lá só querem saber do teu dinheiro. Não estão preocupados com a tua alma. Não estão preocupados com a tua salvação. Eles não falam para você que você tem que guardar este corpo irrepreensível, este corpo santo, para o dia do juízo, para o dia do acerto de conta. Aleluia, Criador. Ela disse que não aguenta ir para a rua assim. No dia, Vai ficar em pé, ela acha que no dia, não, quando soar da trombeta, o Espírito Santo vai te alertar. Vai falar para você: olha, o Salvador veio. O Salvador chegou. Ele. E os anjos vão tocar a trombeta. E o Espírito Santo, junto com a igreja, porque ele é a ação espiritual do Deus Todo-Poderoso, junto com a igreja, para a glória. É por isso que você não pode entristecer ele. É por isso que você jamais pode pensar em entristecer o Espírito Santo. Jamais. Aleluia. Você pode entristecer ele. Jamais. Aí eu quero ver que a explicação que ele vai dar aqui que não O Espírito Santo jamais você pode entristecer. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Você ouviu? Pedro e João, Você ouviu? nós tendo dizer sim, Efésios 4, 30. para que recebeste Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. o arrependimento. O Espírito Santo estará com você até o dia da vinda do Senhor. Não abandona o servo de Cristo. Você que foi batizado com o Espírito Santo, não entristeça. Nunca pense em entristecer o Espírito Santo, porque Ele é o selo da tua redenção. Ele é o selo da promessa. Ou você acha que na hora que você morre ele sai de vocês? Não, meu amigo. Ele vai ficar guardado junto com você. O Espírito Santo é um selo. Você é selado com ele. Ele não se aparta de você. Não vai se apartar. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é a promessa. É como o povo de Israel, eles confiavam na promessa que um dia eles seriam libertos do Egito. Assim é o Espírito Santo. Ele é a nossa promessa. Ele é o selo da nossa promessa. É Ele que nos alerta, é Ele que nos indica que o nosso Salvador está próximo. É Ele que nos alerta que os dias são maus. É Ele que nos fala que vamos passar por luta, vamos passar por tribulação. É Ele que nos conforta. Por isso que o nome dele é Consolador. É para consolar o servo de Cristo. É para consolar a igreja. É para consolar aquele no momento de angústia, no momento de tribulação. Ele não se aparta. Não se aparta do servo de Cristo. Por isso, meu amado, Falei a mesma coisa. busque o Senhor enquanto há tempo, porque Ele está voltando para buscar os seus escolhidos. Aqueles que estão com selo guardado, com selo que não foi violado, o selo puro, o selo da redenção. Ouça bem, o selo da redenção tem que estar em você, porque se ele não achar o selo em você, você não vai subir. A cabeça, irmão, mas eu tenho que escutar ele, sabe? Glória a Deus.